delícia poder estar aqui com vocês e falar de teatro, que é a coisa que eu amo, e produção teatral, que muita gente acha que é muito difícil, que é chato, mas vocês vão ver que é uma delícia e que é maravilhoso você colocar uma ideia e realizar ela no palco. Eu quero me apresentar, eu sou Sofia Papo, faço teatro desde os meus 13 anos. Eu comecei fugindo de casa, na verdade. Eu e um grande amigo, Breno Berezovski, nós morávamos no mesmo prédio. Então um dizia que ia na casa do outro. E assim a gente fugia e ia fazer curso de teatro. Nessa ocasião eu tive a oportunidade de trabalhar no Círculo Maccabi, que era um clube que tinha um teatro muito forte. Fiz o Diário de Anne Frank, fui a Anne Frank. Aí, através desse trabalho, eu consegui meu DRT, mas na ocasião meus pais me pediram que eu fizesse uma outra universidade e não a escola de teatro. Então eu fui estudar em Uberaba, Minas Gerais, fui fazer odontologia. Mas não saí do teatro, fazia teatro na faculdade, teatro na cidade em volta. Tinha um grupo, né, que era de dentro da faculdade. Depois me formei, retornei para São Paulo e entrei na Escola de Arte Dramática, porque eu considerava, mesmo tendo DRT, que eu teria que estudar, porque na verdade eu nunca tinha feito uma escola de teatro. Depois, na escola, nós formamos um grupo que chamava Companhia São Paulo Brasil. Esse grupo foi muito importante para mim. Nós viajamos o Brasil inteiro, viajamos a América do Sul, a Europa, participamos de muitos festivais, montamos inúmeras peças, fizemos repertório e fomos até proprietários de um espaço cultural. Então agora vamos falar um pouco de produção teatral? Vamos acabar com esse tabu de que é chato, porque é muito gostoso, vocês vão ver. Eu costumo dizer que sem produção a gente não faz absolutamente nada, e isso é verdade. Então, esse tabu de que é muito chato produzir não é real. Na verdade, para começar, eu sempre falo para os atores jovens que a gente precisa assistir muito teatro. Precisa ver peças boas, atores bons em cena, boas produções. Nós aprendemos assim também muito. Ir em cinemas, exposições, ler muitas peças, isso aí é fundamental. Você pode escolher uma peça que seja ou de domínio público, assim você não precisa pagar direitos autorais, ou você escolhe uma peça de algum autor e negocia esses direitos, ou com ele próprio, ou com o escritório de advocacia, para ter os direitos por um X número de tempo, para poder realmente fazer o seu projeto e ir para frente. Uma outra maneira é você trabalhar com um dramaturgo, que é muito rico também. Você chama um dramaturgo que tem essa experiência de dramaturgo, que é o quê? Assistir aos ensaios e, em cima disso, escrever um texto. Isso é muito rico também. Então vamos lá. Se você vai produzir uma peça, você precisa ou ser cooperativado ou ter uma empresa, né? Um CNPJ. Uma vez a parte dos direitos autorais estarem resolvidos, você já tem como fazer até uma prospecção desse projeto. O que ele requisita, né? É uma peça que tem poucos atores, é uma peça que tem muitos atores. Então aí eu já vejo o tamanho e, por sua vez, o custo. Então eu vou precisar de direção, eu preciso dos atores, eu preciso de cenografia, figurino, trilha sonora, iluminação. São
muitos os itens. Você vai elencar todos os itens que você precisa e vai começar a se reunir. Reunir com esses profissionais para que vocês cheguem a um consenso de como será a peça. Vou saber das necessidades que cada um vê e colocar isso tudo no meu orçamento, no meu projeto. Primeiro de tudo, eu preciso então ter um teatro. Faço o levantamento de todos os teatros que temos na cidade, verifico a disponibilidade, faço reunião de pauta com os administradores de cada teatro. Depois eu vejo as leis de incentivo. Porque hoje em dia nós temos várias leis de incentivo e devemos aproveitá-las, né? Nós temos leis que são editais, que você coloca o seu projeto, ele é avaliado por uma banca. Se você é aprovado, você recebe o dinheiro diretamente. E você tem também leis que aprovam o seu projeto, te dão uma chancela de que ele está apto para captar na iniciativa privada. Nós temos leis municipais, estaduais e federais. Todas essas leis vão pedir para você uma contrapartida. A contrapartida é o que você oferece a mais do que o próprio espetáculo. Então você tem inúmeras moedas de troca, tanto para as leis como para o patrocinador. Eu digo assim, nós precisamos sempre lembrar que nós temos o ingresso e o ingresso vale dinheiro. Então eu sempre posso disponibilizar cotas de ingresso, eu posso fazer sessões fechadas da minha peça. Eu devo colocar em todo o meu material gráfico as logomarcas, tanto das leis quanto do patrocinador, e isso é muito importante. Você sempre seguir corretamente o que eles nos fornecem, a marca correta, que é colocada no lugar correto, porque eu também posso ter mais do que um patrocinador. Eu posso ter posso ter vários, né? E um que participa mais vai ter a marca mais visível, os outros vão ter num tamanho um pouco menor. Tudo isso você vai adequando. Você pode dar palestras, você pode dar workshops, você pode utilizar da própria equipe técnica e criar alguma dinâmica e oferecer em escolas, oferecer assim contrapartidas sociais. E por aí vai. Se eu tenho atores famosos, eu posso fazer uma noite de autógrafos, eu posso levá-lo na empresa. São muitas as maneiras que nós temos de trocar, né? Porque nós recebemos o patrocínio, mas nós também devolvemos em produto, e isso tem muito, muito valor. Não se esqueçam que por mais que seja difícil, que a arte ainda não tem o devido valor no nosso país, não se esqueçam que ela é fundamental, que sem a arte não existe vida e que o teatro seria uma das que, se nós pensarmos, atravessou séculos e continua sendo uma das mais importantes e mais tocantes. E nós não vamos só atrás dos patrocinadores, nós também vamos buscar apoiadores. Se já temos, provavelmente já aprovamos em alguma lei. E isso é um processo, gente. Não adianta achar que eu tive uma ideia maravilhosa e essa ideia automaticamente, ou sei lá, em poucos meses vai virar uma peça. Ela tem um tempo, eu sempre costumo dizer que no mínimo um ano e meio, porque você primeiro tem a ideia, você elabora, você faz o projeto, você começa a buscar os artistas que vão fazer parte disso. Você vê as leis, as que estão abertas, as que vão abrir. Depois você tem o tempo da captação e depois você precisa decidir. Quando você acha o seu local,
a pauta do seu teatro marcar a sua estreia. Quando você tem uma data, isso lhe objetiva. Então você vai agora contratar as pessoas, vai fazer a produção propriamente dita, que são os orçamentos, sempre no mínimo 3 orçamentos para tudo que você vai precisar. Então vamos pegar o figurino, preciso de sapato, preciso da roupa, do tecido, da costureira. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso da apresentação do meu projeto. Essa apresentação, hoje em dia, ela é quase sempre só online. Mas eu costumo sempre ter um projeto físico também, que nós costumamos chamar de um book. Quando eu faço uma reunião, então, numa empresa, eu mando o book, levo o book, e assim eu consigo vários itens do meu orçamento, ou mais barato, ou como uma troca. Isso eu faço com o cenário, com o figurino, com a luz, com os equipamentos sonoros, enfim. Tudo é passível de uma permuta, de um bom desconto. Então é muito importante, eu digo, ter um pouco de cara de pau. Mas quando a gente gosta, isso que eu ia falar para vocês, quando a gente gosta, que é o meu caso, você gosta do que você faz, você gosta do projeto que você tem, você se encanta tanto que isso vira realmente uma verdade. E nas suas reuniões, tanto com as pessoas que você chama para trabalhar, como com como as empresas, as lojas, os possíveis patrocinadores, você acaba encantando eles, você acaba mostrando para eles o quanto é importante estar nesse projeto, o quanto ele é bom para a sociedade, bom para o próprio apoiador, e não desista. Geralmente a gente procura também apoio nos restaurantes, isso ajuda muito a equipe técnica, os atores. Você tem que ter uma disponibilidade muito grande. Às vezes não dá nem tempo de almoçar. Ter um apoiador do lado da sala de ensaio, do lado do teatro, é de uma praticidade que você acaba ganhando tempo, e muitos deles fazem isso com muito prazer, sem muita ansiedade. Você chega lá, você tem a ideia, começa a pôr no papel, escreve textos para que depois você possa alimentar esse seu book, para que você possa alimentar as leis, né? Então, geralmente, você tem que ter um objetivo, você tem que justificar por que você quer fazer isso. Você tem que apresentar o projeto de uma maneira curta e sintética, objetiva, e fazer o orçamento e projetar toda a divulgação que você imagina. Como você vai fazer essa divulgação? Em que veículos, né? Que maneiras? Sempre que eu faço produção, eu já vou com uma cotinha de convites ou de flyers. Quando eu abordo uma loja, quando eu vou num restaurante, você começa a viver aquilo 100% da sua vida, né? Então, quando você menos espera, você acaba encontrando um apoiador, um parceiro, ou alguém que conhece alguém que tenha interesse de entrar, e você estreia a peça. Não acaba aí a produção. Aí começa, né? O meu teatro tem que estar cheio. E vocês sabem que não é fácil levar as pessoas ao teatro. Então, uma função grande é não deixar aquela peça ficar para pouquinha gente, para que poucas pessoas vejam. Nunca deixe cadeiras vazias no seu teatro. Você faz produção agindo. É muito lindo essa profissão, esse trabalho.
é fascinante. Então, gente, nunca percam essa paciência de mostrar para as pessoas que não conhecem o nosso ofício como ele é maravilhoso. É infinita a potência desse teatro. O teatro, realmente, para mim, faz parte, assim, da minha vida e eu gostaria de passar essa paixão para vocês. Muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho da produção teatral. Eu espero que a gente se veja em breve no teatro para trocar muitas ideias e fazer com que essa arte seja muito valorizada e muito respeitada no nosso país. Muito obrigada. Um beijo enorme em vocês.